Fala, meus queridos, chega pra cá, mais uma quarta-feira se iniciando, hoje é dia de Roots Podcast, o seu podcast agro, episódio número 70. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Simbora, maninho! Tamo junto, maninho! Tô com saudade já dessa mesa, hein? Tava com saudade de você, né? Semana após semana. A gente fez uns episódios separados, você pra um canto e eu pra outro, mas o importante é o Roots não parar, né, meu irmão? Exatamente, o Roots não para. E o que nós temos nesse episódio de número 70? Falaremos sobre cebola, é isso, maninho? Isso aí, a gente tá com uma série especial Culturas, né? Já falamos de quê? Café? Falamos de café, falamos de milho. E agora, cebola, né? Agora cebola. Falamos de alho semana passada. Alho semana passada. E emendamos agora alho e cebola. E agora cebola, né? Isso aí. Então, pra gente falar sobre essa cultura que nos faz chorar e tempera a nossa vida, né? Sim. Tá aqui Eliardo Carvalho, técnico agrícola, engenheiro agrônomo, consultor em hortaliças com foco em alho e cebola e é sócio fundador da Horti Cerrado Consultoria. Eliardo, seja muito bem-vindo ao Roots, né? Mais uma vez. Semana passada nós falamos sobre alho e você está aqui, né? Nada melhor que um especialista nessas culturas. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Muito obrigado novamente por estar aqui, né? Falando mais essa cultura especial. Obrigado de novo pelo convite. E esperamos aí poder falar muito de cebola, trocar muita ideia e passar um pouco dessa cultura aí para todo mundo. Maravilha. Quem não teve a oportunidade de conhecer o Eliardo e assistir o episódio que a gente falou sobre alho, tá aí no nosso feed aí do YouTube aí, você vai achar esse episódio que a gente falou sobre essa cultura também maravilhosa. Eliardo, dispensa apresentações longas, a gente já falou um pouquinho no episódio anterior, mas para quem chegou de paraquedas direto nesse episódio de cebola, fala um pouquinho sobre o seu trabalho de maneira resumida mais uma vez, sobre a Horti Cerrado e o que vocês desenvolvem lá. Então vamos lá, né? A Horti Cerrado hoje é uma empresa de consultoria agronômica, né? A gente foca muito em alho e cebola, é o carro-chefe da empresa, mas atuamos também com cenouras e outras culturas, né? Então cebola é a cultura principal que a gente tá desenvolvendo, né? A Horti Cerrado através de mim e do Renato. A gente tem atuação, né? Hoje a gente está em Minas, Goiás, e a gente sempre está em link com todas as regiões, né, do Brasil. Maravilha. Aí a gente vai falar agora que a gente trata do assunto hortaliça, é um assunto que eu particularmente gosto bastante, o meu histórico, né, profissional, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu tive a oportunidade de morar em São Gotardo por uma temporada, e falar de hortaliça é falar de dinamismo, falar de hortaliça é falar de ciclos curtos, altos investimentos, grandes riscos, e isso toma, né, uma emoção de quem está no campo, e a hora que parte para culturas tradicionais, né, culturas anuais de milho, café, soja, parece culturas mais lentas, culturas sem desafio. É claro que elas têm os seus desafios, mas as hortaliças de maneira geral são culturas muito dinâmicas, né, Eliardo? Exatamente. Eu gosto muito de falar de hortaliças, né, de modo geral, porque ela é muito diversificada, né? Então a gente tem o campo de hortaliças, que são um mercado que a gente atua, extremamente profissionais, tecnológicos, e a gente tem ali agricultura familiar, né? Que é muito representativa. Uhum. Então os cinturões verdes, né? Acho que quase todo município, para não falar todo município, tem plantio de hortaliça. Né? E são muito importantes, né? Que fazem parte, né? Cada região tem ali um cinturão verde que fornece. A agricultura familiar no Brasil, né? É muito forte, tem se desenvolvido, né? Aí quando você fala de cebola, a gente tem que falar de agricultura de familiar, né? Principalmente a gente fala de área no Brasil, região do Sul é a maior região. A maior representatividade. E é uma agricultura familiar, né? Então, assim, o bom, né, da cadeia de hortaliças é isso. A gente tem largas escalas, a gente tem indústrias. Quando a gente vai para algumas regiões, que são os polos, né? A gente fala muito... A gente tá falando aqui do Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro. Goiás também com representatividade alta, né, Eliardo? Exatamente. E a gente vai para vários pontos de agricultura familiar. Então a gente vai para Bahia, a gente vai para o Nordeste, a gente tem megas empresas beneficiadoras, produtores grandes, e a gente tem sempre ali pequenos produtores também de agricultura familiar, né, que fazem essa base, né, para alimentar o país todo. Então, eu acho que isso é muito interessante também, né, falando da cadeia de hortaliças. A demanda de cebola, assim como o alho, a gente falou semana passada, é um alimento extremamente consumido, né?
tanto para tempero ou para acompanhamento. E a gente vê um papel muito importante da agricultura familiar, se a gente for pensar em abastecimento, né, de feiras pequenas, feiras de bairro, né? Então a gente pega assim, os grandes produtores responsáveis por abastecer grandes centros, né, os hipermercados, e a gente vê aí principalmente agricultura familiar linkada aí a pontos de distribuição, né, como o Ceasa, por exemplo. E aí a gente faz um link às pequenas feiras de bairro que com certeza tem a mão ali da agricultura familiar, né, Eliar? Exatamente. E nas oportunidades que a gente teve a oportunidade de ir para o sul, acompanhar a cultura de cebola, ir para Bahia, já tive a oportunidade de ir para Roraima, né, Boa Vista. Então, assim, todo lugar que a gente vê... diversas realidades já, né? Exatamente. E às vezes é bonito a gente ir para agricultura familiar, a gente vê ali aquele trabalho, né, mais braçal, de pai, de filho, e a gente vinha aqui na nossa região e ver as grandes escalas, né, igual você falou, um complementa o outro, né, são todos, né, produtores especiais, a gente vê projetos, né, sociais, incentivando, né, esses pequenos produtores, né, para que consigam se expandir, mas a cadeia de cebola é muito isso, cebola é uma cultura que está no Brasil todo. Eu estou vendo aqui, tem um dado aqui do CNA, um dado de 16 de janeiro de 2023, ó, 33% da produção de cebola do país está em Santa Catarina, destacando como o maior produtor nacional de cebola. A região sul, né? Realmente tem a maior representatividade. Perfeitamente. Tem um dado aqui da ANASE, sei, ele não colocou data aqui, mas falando que o Brasil registra hoje mais de 60 mil hectares de área plantada de cebola, 1,7 milhões de toneladas, cultivo esse que envolve mais de 180 mil agricultores familiares e gera mais de 350 mil empregos diretos e indiretos em todo o Brasil. E a cultura da cebola, ela é responsável por abastecer 85% do mercado consumidor interno. Então, trazendo aqui alguns números da ANASE atualizado, não sei se está atualizado, mas alguns números da ANASE aqui sobre o cultivo de cebola. E sempre que a gente fala de hortaliça, a gente fala de geração de emprego, né? A gente fala porque as áreas de hortaliças são áreas pequenas, né? Se a gente analisar, inclusive, os mega produtores de hortaliças, a gente vai falar em 100, 200, 300, 400, 500 hectares, são produtores gigantes. Quando a gente passa para o universo de soja, a gente vai falar em dezenas de milhares de cultivos de soja. Então, por mais que a gente vai falar de áreas gigantes de hortaliças, e a gente aqui falando hoje sobre cebola, a gente sempre, numa ótica nacional, numa ótica global, a gente vai falar de áreas pequenas. E áreas pequenas ainda com processos manuais. Aí eu queria que você entrasse um pouquinho já nessa seara, Eliado, falando um pouquinho sobre manejo, sobre cultivo, sobre lá no início da semente. Você também teve a oportunidade no passado de trabalhar com sementes, né? Como é que está essa evolução hoje de sementes? Quanto que custa uma semente de cebola? Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse universo já lá, direto do campo. Pegando um gancho nos dados de área, o que é interessante quando você fala em áreas, por exemplo, o sul, a gente vai ter em torno ali de Santa Catarina e Paraná, 18 mil hectares, né? Que é hoje dentro da realidade. Certo. A gente, aqui no Cerrado tem em torno de 9, 10. O que é bonito na agricultura, por exemplo, a gente sai no sul, que a gente tem uma média de produção, toneladas por hectare, né? De 30. 30 toneladas por hectare. A gente vem aqui pro Cerrado, tem 70. Tem regiões da Bahia que consegue médias anuais aí de 80, 90, né? Então, assim, o Brasil consegue ser um país tão grande e tão diversificado que tem essa variação. Então, no sul, realidades. A gente tem um número maior de produtores com a produção média mais baixa, uma agricultura mais familiar. Não são sementes híbridas que a gente fala, né? São sementes OP, que tem um potencial produtivo menor por causa do clima, a adaptabilidade lá é melhor. Eu ia falar em investimento também, em tecnologia, custo menor, tudo menor, né? E a gente vem pro Cerrado, a gente tem uma produção maior, uma área menor, e a gente vai para Bahia, a gente também tem outro tipo de cultivo. Então, assim, é bem variável. A gente vai pro sul, a gente tem um solo muito rico, natural, aquele solo que você pega já é uma turfa, pouco adubo, custo barato, chove bem, né? Algumas lavouras nem são irrigadas.
Olha só. Aí a gente vem pro Cerrado, né? Mais tecnologia, só que ao mesmo tempo os custos maiores, né? Mais desafios. Mais desafios, né? E a gente vai pro Nordeste também, que a gente tem 2 tipos de regiões, né? A gente vai para Irecê, que a gente tem um pessoal mais tecnificado, gotejo, consegue boas produções, né? A gente tem um pessoal ali no Vale, em Petrolina. Então, assim, pegando um gancho em área, a gente tem muita... A cebola diversifica muito. Então, a gente tem no sul uma forte agricultura familiar, a gente vai subindo, e isso que é o bonito. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com semente, é uma experiência que eu gosto de contar quando se trata de cebola. A gente tem um produtor em São Gotardo, que é o Mário Machita, que tem fazendas em Roraima. Sim. E ele me procurou, falou assim, Liardo, vamos testar lá qual material que vai bem, né? E a gente, conversando com o melhorista genético, falou assim, é difícil a gente falar, porque a gente não tem essa experiência, né? Então, a gente trabalha São Gotardo, 800, 700 metros de altitude, lá na Bahia, Irecê, em torno disso também, né? No sul é um clima muito bom. Vamos para perto de Boa Vista, nível do mar. Outro mundo, né? E a gente foi, solo arenoso, e tivemos grande sucesso. A cultura foi bem, né? Então, por isso que eu falo, a cultura... Expressou um potencial... Isso que eu acho bonito da agricultura, ela aceita, né, esse desafio, né, de você produzir, de você tentar, então por isso que a gente não pode fechar as portas, né? Legal. Então... E por trás disso tudo aí, dessa variabilidade, tem que estar, logicamente, um bom profissional que com certeza os desafios são enormes, né? Então cabe saber da fisiologia, né? Correlacionar os vários fatores para realmente ter sucesso nas mais diversas regiões do Brasil e o sucesso que eu digo seria uma boa produtividade, uma rentabilidade, né? Eu queria voltar nesse assunto, rentabilidade. Você falou de que o Cerrado é onde que tem a maior tecnologia hoje do Brasil, pode-se dizer assim, ou tem o Cerrado, Mineiro e Goiano? Seria onde que tem a maior tecnologia em cebolas hoje? Com certeza, assim, quando a gente fala, né, Cerrado, eu incluo o Alto Paranaíba, o Triângulo ali no Goiás, né, Cristalina, que é a região do PADEF, né? Que a gente tem mais mecanização, maior emprego de tecnologia. Mas ainda é uma cultura que a gente gera muita mão de obra, mesmo tendo, né, a gente evoluir, a gente plantar, né, mecanicamente, ainda exige muita mão de obra, né, questão da colheita, a maioria trabalha-se para mecanização, a gente está nessa evolução, né, quando a gente vai para fora do Brasil, a maioria dos países, principalmente europeus, já são 100% mecanizados, com cebola, colheita e plantio. Lá a gente não tem opção. Aqui no Brasil as coisas são difíceis, mão de obra são difíceis, mas a gente ainda consegue, né? E lá não. Então, assim, lá o pessoal é mecanizado. Qual que é o investimento hoje por hectare? Lógico, a gente passou aí por períodos diferentes, né? Economicamente falando. Mas essa última safra aí, o que gerou o custo por hectare de uma cebola aqui na nossa região aqui? Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, né? Safra passada, a gente fechou perspectiva em torno de 70 a 90 mil reais de custo por hectare. O que essa Safra passada, aí a gente vai falar em 2022. Exatamente. Porque às vezes tem gente assistindo esse podcast, escutando em 2028, então só para situar você aí, que nós estamos falando do ano 2022. Só para situar, né, a safra nossa aqui do Cerrado, a gente está começando a colher ela agora. Então, esses 70 a 90 mil reais por hectare aí varia, né, de cliente para cliente, a produção varia muito, porque o custo de colheita onera muito, que é uma mão de obra, então quanto mais você produz, aumenta um pouco esse custo, né, e varia, né, de uma região para outra, um pouco esse custo, né. Aí a gente vai para o sul, que tem produções menores, mas são um custo menor também, né. A gente vai para Bahia também, a gente já tive a oportunidade lá 2 vezes, o custo dele ainda é um pouco mais barato que o nosso, né? Então sempre tem essa eu estou impressionado, Eliardo, com esse número de próximo de 100 mil reais aí, vamos falar em 80, 90 mil reais por hectare. Eu lembro que em 2015, 2014, esse custo estava na ordem de 35, 40 mil reais. Quem extrapolava muito ali chegava em 50 mil reais por hectare.
Isso tudo decorrente dos aumentos de custo de maneira geral, né? Os insumos de uma forma geral. Semente, fertilizante. Acho que uma curiosidade, acho que vale a pena a gente abordar, dentro do manejo, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de custo. Um detalhe importante que eleva esse custo é a mão de obra, principalmente colheita manual, mas a capina, né, o controle de mato, o controle de herbicidas tem evoluído bastante, né, dentro do universo dos últimos anos. Ainda já descobriu, o mercado já selecionou uma molécula seletiva, ou ainda trabalha aquelas doses para não dar fito na cebola e para matar o mato? Como é que está esse universo aí de herbicidas, que sempre foi um desafio no cultivo de cebola? Continua o mesmo desafio. Eu brinco muito e, assim, das culturas, alho, cultura técnica, sim, exige muito planejamento, mas cebola, ao meu ver, assim, é uma cultura mais difícil de se tocar, muito sensível, né? Questão do herbicida, Douglas, Ismael, dá uma contextualizada para um leigo que está escutando a gente, o que é isso? Né? Basicamente, não existe nenhum herbicida que a gente possa fazer, né, pós-emergente, né? No caso, depois que a cebola nasceu. Então, a gente faz subdoses, né, de produtos muito agressivos, que essas subdoses, qualquer erro de aplicação, umidade do ar, temperatura, umidade do solo, pode chegar a exterminar a lavoura. Então, assim, um dos grandes desafios da cultura é o controle de erva daninha. E se não for bem manejado, o custo fica muito caro, porque você tem que fazer capina manual, além do custo, estraga muito a lavoura. Então, eu sempre brinco com alguns clientes meus, que ele acaba pagando a consultoria no manejo de herbicidas. Porque é muito delicado, exige muita confiança. Eu, nesses 5 anos, né, que eu tô diretamente na consultoria, os 2 primeiros anos eu sempre fiquei muito pé atrás, gente pegando confiança, foi onde, né, eu tinha a escola do Renato, de experiência, e hoje a gente tem uma bagagem boa, né, para passar dose, para recomendar, mas assim, é extremamente delicado, né, e com certeza é um desafio grande na cultura, a gente convive com isso no dia a dia, e se não for bem feito, na hora certa, com o número de folha certo, se você fizer e tiver uma infelicidade de chover, problema muito sério, onde empoça água. Então, assim, com certeza, manejo de ervas daninhas na cebola é um dos grandes desafios que tem na cultura. E o Douglas comentando, a mão de obra ela está correlacionada também no manejo de ervas daninhas ou no raleio? O que é a mão de obra na cebola hoje? Para que é? Sim, principalmente colheita. Principalmente... Hoje, Tá concentrado lá no final do ciclo. Na colheita. E por que fica caro? Só para a gente mensurar, até o pessoal de casa entender e familiarizar, o alho a gente fala hoje de uma produção média de 20 toneladas, né? Cebola aqui na nossa região a gente está falando de 80, áreas de 100. Então o volume de cebola é um volume muito alto. Então para cortar toda essa cebola... Passa tudo na mão. Cebola por tudo na mão. Então, por isso que onera muito o custo. Então... O custo principal é a colheita, né? No caso, o corte. E se houver necessidade de cata de mato, acaba que onera também. Mas o que mais pesa hoje é o processo manual de colheita. E tá aí a importância da cultura para a geração de empregos. Né? Exatamente. Eu falei de raleio aqui, raleio Raleio é quando você tira uma planta da outra. Mas é cenoura, né? Eu acho cenoura que se faz o raleio. A cebola não faz raleio, não faz? Normalmente não. Ela não é tão exigente quanto a cenoura. A cenoura... Pelo contrário, eu lembro de ver cebola uma andando em cima da outra, assim, uma adaptabilidade grande para poder se encaixar no espaço ali, né? Cebola, isso que você vê, eu vejo muito. Às vezes tem 2 cebolas assim, tem uma cebola em cima dessas que tem um fio de raiz no solo e ela enche e consegue. Então, a raiz da cebola é uma raiz muito eficiente. Então, a gente faz um parâmetro com alho. Cebola, pouca raiz, ela emite pouca raiz, mas muito eficiente. O alho já tem muita raiz, mas pouca eficiência. Eficiente na assimilação. Exatamente. Então, tem essa cebola, raiz, ela é muito eficiente, então ela tem essa facilidade de enchimento aí. Legal. A cebola tem mais um dado aqui. A cebola é um dos vegetais mais consumidos no mundo, além de dar sabor aos alimentos. A hortaliça faz muito bem à saúde, é rica em potássio, cálcio, vitamina C, possui uma baixa quantidade de vitaminas e sais minerais, como ferro e cálcio,
mas ela é extremamente rica em flavonoides, faz dela um alimento com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, olha aí, e muito importante no combate a gripes, resfriados, infecções e enfermidades. Auxilia em prevenção, outros benefícios, prevenção contra o câncer, aumenta o colesterol bom, impede infecções de pele, estabiliza os níveis de glicose no sangue. E faz o homem grande chorar. Aí Inclusive você que tá aqui. Tem a cebola que não chora. Conta pra nós aqui, o que você faz na hora que você tá picando a cebola pra você pros seus olhos... Não chorar. Pra você não chorar. Cada um tem... Qual a técnica? Cada Deixa um, nos comentários cada um tem sua técnica. Deixa aqui. Uma curiosidade aqui, a origem da cebola lá da Ásia Menor, os povos egípcios falavam aqui que eles chegaram até a esculpir uma cebola em ouro, né, para retratar o quão precioso este alimento era. O fato é que egípcios entenderam a circunferência e as camadas da cebola como círculos da eternidade. O que não deixa de ser um fato curioso. Um povo dá tanta importância, né, quase divina, a um alimento. Curiosidades da cebola. Isso aí. Essas camadas nada mais são do que as próprias folhas, né, Eliade, que vão formando ali, né? Exatamente. Bacana. Cada folha, as túnicas, né? Mesmo alho e cebola são primos, né? Então a gente essa túnica, essa folha ali, né? Que vai formando. E agronomicamente, né, a cebola que não chora, não sei se você já... Não, você falou, achei que você essa sabia. genética. Existe, e aproveitar e mandar um abraço lá pro pessoal da Cebolas Fujita, né? Que são clientes nossos aí no alho e são hoje referência em cebola, né, no Brasil. A cebola que chora, enfim, que arde, é relacionada à genética, à pungência, aquele ardido. Uhum. Cada variedade possui mais ou menos aquela substância que dá aquela pungência. Essa genética a gente está falando da cebola branca. Exatamente, a amarela, né, branca que a gente fala. Porque os tipos mais conhecidos são amarela, roxa e branca. É isso ou a branca e amarela é considerada uma só? A nossa é amarela que a gente chama. Uhum. Mas ela tem uma branquinha, tem a branquinha na Argentina, que tem uma bem branca. E tem assim. a roxa, né? O consumo da roxa é bem menor, o padrão nosso é amarela. Então no Brasil a gente vai encontrar a cebola amarela e roxa. A roxa, exatamente. E a roxa é bom para fazer ceviche, né? O que é mais? Ela é uma delícia para fazer tudo. E teve uma empresa, sumiu qual empresa que trouxe um material genético que chama Dulciana. E a Dulciana é a cebola que não chora. Olha só. Ela tem um nível, né, de pungência menor. E através disso, ela fez parceria com o pessoal das Cebolas Fujitas e eles, né, comercializam essa cebola e realmente você corta ela. Olha aqui o que eu puxei aqui. Ó, como que essa informação chega lá na gôndola? Porque assim, né, eu nunca vi escrito lá assim, essa cebola não faz chorar. Assim, é uma pergunta boba, mas se existe essa característica, essa genética... será que existe um mercado nichado que está sendo trabalhado, alguma coisa assim? Com certeza, é um nicho de mercado, tanto que o pessoal, quando veio desenvolver ela no Brasil, procurou um produtor, né, no caso, para ser o distribuidor. E eles estão, né, com um trabalho de marketing em cima disso. Então, se você pesquisar aí, Dulciana, cebola que não chora, vai ter vários trabalhos de marketing alinhados a isso. Bacana. Só que às vezes, né, início de desenvolvimento, mas tem esse mercado, né, esse marketing que o pessoal estão fazendo aí para... Tá aqui, ó. O cheiro não é tão forte, ao ser cortado os olhos não ardem e nem lacrimejam. O sabor é suave e também não há ardência na boca, mesmo comendo crua. Dulciana. Legal. Pensando no sistema produtivo da cebola, quais são os maiores desafios? Vamos falar um pouco de ciclo, né, para o pessoal entender. A partir do dia zero que a semente está no solo, quantos dias que demora para colher? E nesse intervalo de tempo, quais são os principais desafios hoje que nós temos aqui nas lavouras do Brasil? E pós-colheita, como é que é o processo até chegar na mesa, né, na cozinha? Exatamente. Então, só para, né, o pessoal de casa entender, a gente
a maioria dos plantios hoje, né, cenário nacional, Bahia, aqui, são através de sementes mesmo, né? A gente planta a sementinha ali no solo, ela nasce. Algumas regiões do Brasil, tem uma região de São Paulo, que são agricultura familiar, que ainda faz o transplante de mudas. Então eles plantam a semente no viveiro, faz a muda e faz o transplante. No caso do transplante, o ciclo é mais curto, né? Que ele pula ali aquele tempo de emergência, né? Mas basicamente a gente tem aí de 90 a 120 dias de ciclo. Às vezes em pleno inverno até um pouco mais, né? Então é basicamente esse período do plantio da semente do até plantio a colheita. da semente até a colheita. Então, assim, na fase inicial, voltando à sua pergunta, desafios como erva daninha, algumas doenças, né? E a gente segue a condução. E na parte de colheita, aí já tem várias variáveis, né? Depende da qualidade, se tem alguma doença, bactéria ou não, varia muito do mercado, né? Então, às vezes, quando o mercado às vezes não está tão aquecido, a gente faz um processo de cura, né? Que é os camaleões, que a gente coloca a cebola basicamente numa leira, né? Num camaleão, e coloca a lona e cobre, para ela curar ali aquela pele. Você já deve ter, minha mãe sempre me fala, Liardo, tá com cebola pesada, escura, bonita, é a cebola do sul. Que é uma cebola de ciclo mais longo, mais cascuda, mais escura. Então essa é a cebola do sul. A nossa aqui é uma cebola mais clara, é cebola amarela, mas um pouco mais clara. E depende muito do processo de cura em si, como vai estar o aspecto dela. Então se você fizer uma cebola curar bem, deixar dentro do camaleão, você vai ter uma cebola mais bonita, com a pele mais bem estruturada. Se você, às vezes o mercado está aquecido, você quer colher rápido, você já, né, poucos dias você faz o processo de corte, ela ainda vai estar meio esbranquiçada, não vai ter aquele processo todo. Então, você teve oportunidade, a gente já falou, você teve a oportunidade de conhecer outros países também no cultivo, olhar de cebola? Exatamente. Eu já fui basicamente para a Europa, né, e para Venezuela. Na Europa muito interessante, né, fui para Dinamarca, fui para Estônia. Conta um pouquinho dessa experiência sua lá e o que você viu dentro do universo de cebola, o que dá para agregar. Fui na França também. O que eu digo é que toda vez que eu volto, a gente volta cheio de conhecimento, mas volta com orgulho de ser brasileiro, né? Da nossa agricultura. Quando a gente fala de hortaliça, a gente sempre conversou, a gente fala muito de mão de obra, né? Então, a discrepância de mão de obra nossa aqui lá é muito grande. Volto a dizer que mão de obra é um gargalo, tá difícil encontrar, mas a gente ainda consegue, né? Então lá não. Lá a nova geração, os filhos não querem assumir o campo. Todos os processos têm que ser mecanizados, porque não tem mão de obra. Então eu vejo que lá tem essa grande diferença do que aqui. Uma coisa que é bem diferente também são os padrões de consumo. A gente fala, a gente tá na Europa, país de primeiro mundo, são exigentes. Pelo contrário, o brasileiro exige, vai na gôndola mais chato do mundo. Exatamente, com todo respeito, mas ele quer aquela cebola impecável. Qualquer defeitinho, deixa lá. E na Europa não. Como tem que ser mecanizado, não tem mão de obra, porque a gente poderia mecanizar aqui, só que a gente levaria, nesse processo de mecanização, um pouco de dano. E a gente tem problema quando chega lá e tem que voltar. Então, e a Europa não. Lá a cebola vai com batidinho, a cenoura vai com aquele talinho e sai normal. O consumidor leva para casa igual. E lá todos os processos são mecanizados, todos mesmo. Assim, o plantio nosso já é mecanizado, né? Mas lá a colheita é mecanizado. O processo de beneficiamento, aqui a gente tem, né, as máquinas que classificam, né? A cebola vem e a gente tem que separar ela por tamanho, né, para ir para dona de casa, para as gôndolas. E aqui no Brasil a gente sempre tem um auxílio de mão de obra, né? Que seja para pegar um saco, para tirar alguma cebola com defeito. E lá, todo lugar que a gente vai é tudo automatizado. Tem tudo com leitor óptico. Pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então, assim, o que mais impacta, que eu vejo lá com aqui, é essa questão de mão de obra, né? Lá eles estão com muita dificuldade de mão de obra. O padrão de consumo deles são menos exigente, né? O que possibilita mais mecanização.
Então eu vejo que essa é a grande diferença, né? E o estímulo, né, que eles têm lá, questão governamental, né? De investimento de máquina, essas coisas. Tanto que essas viagens que a gente vai, porque uma grande diferença também, quando a gente vai para fora, é porque lá eles armazenam muito cebola. Então eles plantam, às vezes vem o inverno, eles armazenam e vão vendendo, né? E aqui no Brasil a gente não se faz isso. Por quê? O Brasil é tão grande que todo ano, toda estação do ano, toda época do ano tem uma região colhendo. Olha só. Então o sul tá colhendo, tá acabando agora. Já era inclusive para ter acabado, mas tiveram uma safra alta lá. Então o sul tá acabando, o cerrado tá entrando. A gente vai começar a colher cebola, tem alguém já colhendo, semana que vem já entra mais forte. Aí passa um pouco, entra São Paulo, depois vem Cristalina, a Bahia já planta o ano inteiro. Então, tem fornecimento de cebola o ano todo. O ano inteiro. Então, como o volume de cebola é muito alto, 1 hectare, 70 toneladas, pensa em armazenar 5 hectares de cebola. Nós somos muito privilegiados, viu? O Brasil em si é muito privilegiado quando a gente fala assim, o Brasil é um país de extensão continental, né? Cara, a gente tem inúmeras realidades, né? Inúmeros tipos de solo, clima, pessoas, culturas, e isso é motivo de orgulho demais. Na hora que você falou, você, cara, que diferença, né? O quanto que é diferente em todos os aspectos, né? E eu vejo, a gente é abençoado no clima, nas pessoas, na mão de obra, nessa variedade. Tanto que toda vez que a gente volta, é claro, você conhece, né, uma cultura, mas eu sempre volto muito orgulhoso. No aspecto de hortaliça, a gente não perde em nada. Hoje, a agricultura brasileira é uma agricultura de biológico, é uma agricultura de rotação de cultura, é uma agricultura, né, de uso racional de defensivo, de adubo químico. E comparando as produções nossas, a gente estamos de igual para igual lá. Que maravilha. Estamos até melhor às vezes, né? Na padronização, na qualidade. Então, todas essas experiências que eu tive fora, a gente traz muitas coisas boas, né? E até assim do povo mesmo, né? O brasileiro, a gente fala, povo brasileiro, mas o povo brasileiro é trabalhador, né? Então a gente vai pro norte a sul, é bacana demais você ir no sul e ver aquele produtor do sul raiz mesmo ali com a família, que te recebe meio que o pé atrás ali, o que esses mineiros estão fazendo aqui. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que todas as experiências que eu fui pra fora foi muito válidas mesmo. Mas enche o coração de orgulho, né? E a gente volta e sempre pensando em melhorar, né? Buscando mecanização. Hoje, o que limita muito a gente evoluir mecanização no Brasil é questão de custo de importação, né? Então, se a máquina é muito cara, você vai pagar ela em euros. Aí chega aqui, o Brasil taxa ela o valor que você paga lá, mais 60%. De imposto. Inviabiliza. Às vezes a gente podia estar mais avançado se não fosse essas cargas tributárias tão altas, que às vezes inviabilizam a gente trazer a evolução da operação, né? Então a gente fica... Maravilha, muito bom. Vamos deixar o Eliar tomar uma aguinha? Toma água, come um tomatinho com queijo, oferecido pela HM, e vamos falar aqui dos nossos parceiros. Antes disso, já clicou aqui? Dá um like para nós, faça o seu comentário, se inscreva no canal, muito importante. Muitas pessoas têm assistido os nossos conteúdos e não são inscritos. Às vezes acontece também das pessoas não terem a conta, às vezes, no YouTube, né? Então, exato. Tem que fazer o cadastro rápido lá no YouTube e se inscrever. Vamos falar aqui do Sebrae, nosso grande parceiro, agronegócio e Sebrae, tudo a ver, né? O compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para o Brasil. Por isso, firma o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda, através de iniciativas sustentáveis e humanas. Está aqui o nosso reconhecimento pelo grande trabalho que o Sebrae desenvolve dentro do nosso agronegócio, e está aqui
o QR Code, onde você tem a oportunidade de conhecer um baita serviço de gestão para os produtores, que é o Educampo, principalmente voltado à cafeicultura e à produção de leite, né, meu irmão? Exatamente. Alô, Sebrae, um abraço. Educampo, já falamos sobre Educampo aqui, hein? Tem episódio aí sobre especial Educampo Leite. Café e leite, né? Especial Educampo Café. Vamos falar da Baú, a Baú que também está conosco, a Baú que há 38 anos atuam, né, no Cerrado brasileiro, na produção dos mais nobres cafés que esse nosso Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú, ela é referência em comercialização de café, referência nos diversos mercados do exterior e também estão presentes nas mais nobres cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, sobre a produção de cafés especiais? Posiciona o celular no QR Code que está aqui na tela. Você vai cair direto nas redes sociais deles. Você vai entender e maravilhar nesse universo de produções de café. Um abraço a toda a família Baú, obrigado pela parceria de sempre. Muito bom. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras do nosso Brasil. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao nosso produtor rural, que eu sempre digo que é o protagonista, né, do nosso agronegócio. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer da rentabilidade, né, meu irmãozinho? Exatamente. Atualmente a companhia já está em franca expansão, já são 10 unidades, patrocinam de Amatriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana, também já está presente em Ituverava, no estado de São Paulo. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Cultura Agromais, também posicione o celular no QR Code que está aqui na tela ou digite nas redes sociais, nas mídias sociais por Cultura Agromais para entender um pouquinho mais sobre essa brilhante distribuição. Muito bom, vamos falar aqui da Anatomic Gel. É isso aí. Que somos aí clientes há muitos anos, eu estou falando assim, há uns 10 anos, e é um prazer ter a Anatomic Gel conosco, porque nós temos experiência, né, de falar desses calçados aqui, que são incríveis, né? As botinas e botas da Anatomic Gel, pessoal, são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. Além do fato do revestimento interno também ser em couro, né? Que garante maior absorção contra impactos, né? E isso proporciona um grande conforto, pessoal. Só pegando o produto, olha para você ver, Eliardo, dá uma olhada para você ver aí. E pensa num calçado estiloso. Aqui, um exemplo bem resumido aqui de alguns modelos para o agronegócio, só que o portfólio deles é imenso. Outro detalhe que a gente pode destacar nesse calçado é o solado de borracha gel. Olha aí para vocês verem, pessoal. Que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas do Brasil e de mais de 60 países já conhecem a Anatomic Gel e você também merece conhecer. Para isso é simples, é só você acessar aqui, apontar o celular nesse QR Code ou clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, que você vai cair lá na loja da Anatomic Gel e você vai mergulhar lá no portfólio, escolher o que mais combina com você. Ó, uma dica, hein? Uma dica. Pelo menos serve para mim e pro meu irmão e para várias pessoas. A forma dos calçados da Anatomic Gel é um pouquinho maior, então sugiro comprar um número menor, tá bom? Então, depois que você selecionar, é só você... Ó, tem cupom de desconto, né, meu irmão? Tem cupom de desconto ROOTS10. ROOTS10, e você vai garantir aí 10% de desconto. Um abraço a todos da família Anatomic Gel. Vamos falar sobre a Faelo Filmes, meu irmão, nosso produtor. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há mais de 10 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives, transmissões de podcasts. No agro, atuam com captação de imagens de drone. Quer saber, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Faelo Filmes? Também posiciona o celular no QR Code, clique no link que está aqui abaixo, você vai cair direto também nas mídias sociais, você vê o brilhante trabalho que eles desenvolvem em captações de imagem. Muito bom, e para a gente fechar aqui nosso hall de parceiros, né, e você vai ter oportunidade de ser também, hein? Espera um pouquinho, ó.
Pneus União e Firestone AG estão aqui para oferecer o que há de melhor em pneus no segmento agrícola. Então, você que é produtor rural ou você que faz compras aí, né, para propriedade rural, muita atenção. Pneu não é tudo igual. Pneu é coisa séria. Aqui a gente está falando de segurança, aqui a gente está falando de eficiência do trabalho da máquina. Então é muito complexo. Complexo e muito técnico, né? O Pedrão estava comentando para a gente lá. Tem que trazer ele aqui para ele dar uma aula para nós. Ele vai estar junto com o pessoal da Firestone AG para falar o quanto que é importante analisar o pneu correto para o maquinário, né? Então, assim, vai depender do maquinário, o que o maquinário vai fazer, que tipo de solo, qual a calibragem, enfim, é uma infinidade de aspectos que tem que ser levado em conta. A Firestone, a Pneus União está no mercado há 42 anos, é especialista em pneus e manutenção de pneumáticos. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos, trabalhando para cumprir a missão de servir a sociedade com qualidade superior, né? Qualidade em tecnologia que as pessoas podem confiar. Então, pneus não são todos iguais. Pneu agrícola é Firestone, pneu agrícola é lá na Pneus União. Um grande abraço a todos aí. Ó, tá aqui um QR Code, entra em contato. Agende aí uma visita aí que eles vão fazer uma recomendação exata de qualidade para você, né, meu irmão? Exatamente. Também atuam com todo o cenário aí, né, de pneus para os mais... A gente focou aqui no agrícola, que é o foco, mas tem pneu para tudo quanto é atividade lá, né? Até avião, parece. Até avião, bicicleta, moto, a turma é fera. Muito bom, muito bom. Show de bola. Logo em breve a gente vai estar com eles aqui para... E a empresa, o empresário que quer participar desse movimento? Exatamente. É muito simples. Para você empresário, para você que quer vincular, quer divulgar a sua marca junto conosco, sinta-se à vontade em mandar uma mensagem para a gente, para entender um pouquinho como funcionam os nossos planos de parcerias. Vai ser um prazer comungar do mesmo objetivo que o seu, de crescer e divulgar muito bem o nosso agronegócio. Maravilha. Tamo junto. Eliardo, vamos voltar para o assunto de cebola, já caminhando para o encerramento. Você teve diversas experiências, conduz diversas lavouras, diversas propriedades. Queria que você traçasse agora uma ideia de futuro, visto esses cenários de desafio que você enxergou. Para onde é que você acredita que a cultura da cebola vai estar daqui a alguns anos, do ponto de vista, a gente citou alguns desafios, né? Tem vários pontos de melhoria, mas o que você acredita aí do ponto de vista tecnológico, das suas andanças, do nosso cenário dos produtores brasileiros? Onde é que você enxerga que a gente pode chegar aí e evoluir? Existe teto aí para 120, 130, 150 toneladas? Como é que está a parte genética? Como é que você enxerga esse cenário? Tem muita coisa a falar, mas eu vejo uma evolução muito grande na parte de mecanização. Acho que tem se trabalhado muito nisso e eu vejo os produtores cada vez mais se movimentando. Às vezes o mercado vai segurar um pouco a questão da qualidade, mas é uma tendência que não tem volta, é um caminho sem volta. Então a gente mecanizar cada vez mais as operações, eu digo de colheita, né? Que é o que gera mais mão de obras. E eu acho que é um caminho que a gente vai seguir. A gente tem que pensar em custo, né? Questão de produção é uma cultura muito sensível ao clima. Tanto que comercialmente oscila muito. Exato. Então, ano passado foi um ótimo ano para cebola, principalmente quem plantou no tarde. Por quê? Para algumas outras regiões não foram. Então, cebola é uma cultura que, falando de Brasil, para ter uma receita boa, um resultado econômico bom, infelizmente, alguma região do tem que país estar sofrendo, tem que sofrer algum tipo de quebra, né? O sul faltou água, ou o Nordeste choveu mais, ou o Nordeste faltou água. Então, assim, a cebola é uma cultura muito sensível, né? Muito rápida, a gente tá falando em 90, 100 dias. Então, ela o abastecimento e o desabastecimento acontece de uma maneira muito rápida no mercado. Exatamente. Então, assim, tem essa variável, né? Eu vejo que tem anos bons e é geral. Então, assim, esse ano que a gente está vivendo agora, essas chuvas que a gente teve aí, 60 dias atrás, 90, estão impactando o resultado agora.
baixa radiação, baixa luminosidade, planta vegetou pouco, cebola miúda, não tem aquela cebola grande. Então, é uma cultura que, né, como qualquer hortaliça, como qualquer cultura em geral, muito sensível ao clima. Então, a gente sempre, né, vai ter essa variação. Mas hoje, dentro da cultura, eu vejo a evolução da parte de mecanização, eu vejo a mudança, assim, de perfil de produtores, né? De ficar mais aquele produtor profissional mesmo, que planta o ano todo. Cebola tem muita, vamos dizer assim, oportunista, né? Muito pessoal vê brecha de mercado, às vezes, lá em tal região choveu, vai plantar menos, vamos plantar mais. Nunca plantei, deixa eu plantar aqui hoje. Exatamente. Que oscila muito o mercado. Então, acho que cada vez mais vai ficar aquele profissional mesmo. Aquele que se planeja, que define a área, que segue firme, às vezes, né, passa alguns anos ruins, mas mantém. E é bem o cenário que a gente tá vivenciando, né? Ano passado teve uma redução leve de área e foi um ano bom pro produtor. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo ficou satisfeito. E esse ano tá todo mundo com medo, porque o pessoal capitalizou, plantou mais. Aquele cara que não plantava, que ficou sabendo que o vizinho ganhou, resolveu plantar. Às vezes tem um excesso de oferta aí logo. Pensando em oferta-demanda, o Brasil importa cebola de algum país da América do Sul? Muito pouco, Ismael. Entra um pouco do Uruguai, um pouco de Argentina, mas é um volume baixo. Então, basicamente, assim, o nosso Brasil ele é responsável... O dado da ANACE aqui é responsável por 85% da demanda. Então ainda tem uma entrada aí de importação. Exatamente. Principalmente vem Uruguai, vem Argentina. Mas é estreito então, né? Então qualquer oscilação então, climática é por isso que fica essa bagunça então no mercado e tal, né? Exatamente. Por estar muito justo, né? Tem regiões que são menos variáveis, né? Em área plantada. Agora que nós no Cerrado, por exemplo, varia. Tem ano que aumenta 10%, 15%. Aí você pode saber que vai ter uma oferta maior, aí chega todo mundo junto ao mesmo tempo, muita mercadoria. Vai ter queda de preço. Aí queda de preço, né? E as margens estão muito curtas, né? Que a gente fala, igual você falou, impacta muito a questão do custo. Porque se você olhar o custo da cultura 5 anos atrás, 35, 40, hoje a gente tá falando de 70, 80. Semente, quando eu comecei a trabalhar, a gente vendia era 4 mil por hectare. Hoje semente é 12, 13. Nossa. Então, assim, o custo subiu muito e o preço a gente vê que não tá acompanhando tanto, né? E a gente falando de um produto de mercado interno, a gente precisa que o país, né, consuma, que gire a economia, para que aumente o consumo também, né? Então a gente fica meio nesse cenário, né? Custo alto... a gente fica nessa expectativa de preço, de consumo. Mas é isso, eu acho que a cultura vai evoluir muito, falando de cebola, na parte de mecanização. Legal. Na parte de armazenagem, eu acho que não evolui muito. Porque eu acho que não justifica, um custo de armazenamento hoje é muito alto. Pensa a estrutura que você tem que ter de barracão. Né? Tem alguns produtores que fazem isso, que guardam tanto no barracão... Em bins, tanto em câmara fria, mas eu ainda não vejo a viabilidade econômica. Hoje o negócio é da lavoura ali, do pivô. Beneficiamento e vai embora. Eu tenho amigo que planta aqui, encerra aqui, ele tem uma máquina lá no sul, porque o sul tá começando a colher. Então para que ele vai guardar aqui, imobilizar um capital enorme em estrutura, se ele já tem cebola lá, ele compra lá no sul e traz para cá e continua comercializando. Então eu vejo, quando a gente vai para fora do país, a gente vê muito armazenamento, por causa de inverno, e lá eles têm estrutura, eles têm material genético que suporta ficar 4, 5, até 6 meses, que não é a nossa realidade. Então eu acredito que vai evoluir muito a parte de mecanização. Legal. A gente reduzir custo. Eu acho que vai profissionalizar mais. Eu acho que quando eu falo de profissionalizar, não é só cebola, né? Eu acho que vocês devem enxergar isso também. Vocês estão no agro dia a dia. Sim. Acho que em todo segmento, a régua tem subido cada vez dia. Mais vai ficando aquele profissional que se planeja, que produz bem, né? Que consegue enxergar, raciocinar e fazer alguma coisa diferente. E o mercado é soberano, né? No agro, principalmente, a gente tem que ter uma resiliência enorme de entender que o mercado é soberano. O mercado, ele ajusta qualquer tipo de atividade, né? Então, se
se produziu muito, se produziu pouco, se tem oportunidade de maior investimento ou menor. O mercado dita as regras e nós estamos aí para enfrentar os desafios, né, meu irmão? Maravilha. Show Como é que o de pessoal bola, te acha, te encontra aí, ô Eliardo, nas redes sociais? Horto Cerrado, Eliardo? A gente tem um site, Horto Cerrado Consultoria, né? Que é www.hortocerrado.com.br. Temos o Instagram do Horto Cerrado também, @hortocerrado. E tamo aí, Instagram, WhatsApp, quem precisar do contato, LinkedIn. Estamos à disposição aí para tirar dúvida, trocar Manda uma ideia. mensagem lá no Instagram do Horto Cerrado que encontra vocês por lá. Show de Eliardo, bola. muito obrigado mais uma vez por contribuir para o nosso agro, por contribuir para o Roots, gerando esse conteúdo. Hoje falamos sobre cebola, maninho. Isso aí. Caminhando para o encerramento, eu já me despeço de você, maninho. Eu também, muito obrigado para você, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Eliardo. Obrigado. Muito obrigado, Muito tamo obrigado. junto. E a Horto Cerrado está convidada para falar de cenoura aqui quando Aí vocês sim, quiserem, hein? Aí sim, vamos falar de Né? cenoura. Aí manja demais, mas tudo que é hortaliça. Vai mandando hortaliça no peito do homem aí que ele fala Bom tudo. demais, bom demais. E para vocês, vamos lá na câmera aqui, ó. Para Câmera do vocês, meio. muito obrigado pela audiência. Obrigado por tudo, hein, meu irmão? Obrigado por tudo. Se o você ainda Roots não é existe, inscrito, se o Roots existe é porque vocês estão aqui fazendo esse movimento com a gente. Se você não é inscrito, inscreva, né? E estamos aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. até semana que vem, pessoal. Obrigado.